Nas duas últimas semanas, nós começamos a pregar sobre a soberania de Deus e vimos que nessas duas semanas, na primeira semana nós vimos que soberania implica poder para criar. Quem é soberano tem poder para criar. Depois nós vimos que soberania significa que Deus faz o que quer, com quem quiser, quando bem desejar. Vimos também que soberania significa que Deus governa cada esfera da nossa vida. Vimos que soberania significa que Deus governa o Estado, Deus governa as nações. Vimos a respeito de soberania de Deus e oração. Vimos que a soberania de Deus ela é vista no controle que Deus possui sobre Satanás. E semana passada nós vimos que, ao falar da relação de Deus com a origem do mal, vimos que Deus controla todas as coisas, mas Ele não é o autor do mal. Conquanto Ele decrete todas as coisas, Ele não é o autor do mal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que traz muita polêmica ou muita inquietação quando a gente fala da soberania de Deus, que é a questão da responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Mas antes disso, vamos novamente orar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha piedade das nossas vidas, que o Senhor transmita graça aos nossos corações. Somos pessoas imperfeitas, cheias de incoerências, temos as nossas muitas limitações, somos controversos, pecadores, e poderíamos, ó Deus, ainda falar tantas coisas a respeito da nossa personalidade aqui. E esses adjetivos nos lembram ou nos mostram a nossa carência, a nossa dependência do Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha piedade de todos nós que aqui estamos. E ao fazer isso, que o Senhor nos ajude a aprender e a compreender a Tua palavra, que será exposta nesta noite. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor agora. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se que dois fazendeiros, um arminiano e um calvinista, eles dividiam a fazenda de um era grudada na fazenda do outro. E todo fim de tarde eles chegavam ali perto da cerca e começavam a discutir teologia. E um começava a falar, das doutrinas da graça, o calvinista falando das doutrinas da graça, e o arminiano vinha rebatendo. E eles levavam ali um bom tempo discutindo, debatendo. E depois eles se cumprimentavam e eu ia para cada um para sua fazenda, cada um para sua casa. Às vezes zangado um com o outro, mas todo dia eles estavam lá.
E num desses dias, depois deles debaterem, o calvinista virou para o arminiano e falou assim: rapaz, sua fazenda está bonita, hein? Como que Deus é bondoso, né? Olha que fazenda linda. E o arminiano virou e falou para ele, para o calvinista: você tinha que ver como que era a minha fazenda quando era Deus que tomava conta. O mato cortadinho, o gado no lugar certinho, a casa um brinco, tudo na ordem. E o calvinista olhou e disse: que coisa linda. Pois é, você tinha que ver quando era Deus que tomava conta disso aqui, como que o mato ficava. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Se a gente quiser, se desejarmos ser bíblicos na nossa teologia, necessário é colocar essas duas verdades lado a lado. A responsabilidade do homem pelos seus atos e a soberania de Deus em relação a esses mesmos atos. Eles são igualmente reais e definitivos. Certamente, como nós vamos perceber ao longo da mensagem, e você já deve ter percebido ao longo da sua vida cristã, certamente que é complicado para a mente humana entender como que é possível Deus pré-ordenar tudo o que vai acontecer e ainda nos manter plenamente responsáveis por nossas ações. Como que isso é possível? Você entra numa loja para comprar uma gravata. Tem lá verde, azul, preta. Qual que você vai escolher? Aí você vai e escolhe a verde. Isso estava ordenado por Deus? Deus, antes da fundação do mundo, predestinou que você escolheria a gravata verde? Então, não é algo muito fácil da gente entender. Como que é possível Deus pré-ordenar tudo que vai acontecer e ainda assim nos manter responsáveis pelas nossas ações? É por isso que, quando se trata desse tema, soberania de Deus e responsabilidade humana, não tem como a gente começar a conversa, não tem como começar o estudo, ou melhor, o estudo desse tema, ele começa quando nós temos a sabedoria de fazer duas diferenças. A diferença entre um antinômio e um paradoxo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir entender as coisas lá na frente. Um antinômio existe quando dois princípios postos lado a lado, eles são aparentemente irreconciliáveis, não casa. Mas é inegável que eles são verdade. Existem razões irrefutáveis para se crer, tanto num quanto em outro. Ambos repousam sobre claras, sobre sólidas evidências. No entanto, é misterioso como que essas evidências podem ser conciliadas uma com a outra. Isso é um mistério, a gente não sabe como. É possível reconhecer
que elas são verdadeiras se tomadas de forma isolada. Mas a gente não consegue compreender as duas verdades ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. A física moderna, ela se defronta com um antinômio na pesquisa ou no seu estudo sobre a luz. Existem evidências convincentes que provam que a luz consiste de ondas. O que é luz? O que consiste a luz? Ondas. Agora, o que não se sabe é como pode a luz consistir de ondas, se ao mesmo tempo existem evidências não menos convincentes que provam que a luz é constituída de partículas. É inexplicável. Como que pode a luz consistir e ao mesmo tempo de ondas e de partículas? O que acontece é que a evidência de ambos os casos é muito clara. A evidência está aí, de modo que nenhuma das duas perspectivas ela pode ser descartada em favor da outra. Não pode dizer é onda e só onda. Tem a partícula. É só partícula. Não, tem a onda. O impressionante é que não é possível reduzir uma à outra, ou explicar uma em função da outra. As duas posições aparentemente incompatíveis, elas são sustentadas pela ciência, igualmente sustentadas e tratadas como verdade. As duas coisas são verdade, cientificamente falando. Isso é um antinômio. Isso é um antinômio que não é sinônimo de paradoxo. Antinômio é uma coisa, paradoxo é outra. Um paradoxo é uma figura de linguagem, é um jogo de palavras. Um paradoxo é um enunciado que une duas ideias opostas. Em vários momentos, o apóstolo Paulo, ele se utiliza de paradoxos para falar da experiência cristã. Por exemplo, entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas tudo possuindo. Quando sou fraco, é que sou forte. Então a característica de um paradoxo é que não são os fatos que dão ou trazem a ideia de contradição, mas são as palavras. Não são os fatos, são as palavras. A contradição, ela é verbal, nunca é real. E aí, quando você utiliza um pouquinho só a reflexão, você consegue eliminar o paradoxo. É só pensar um pouquinho e a gente consegue expressar aquela ideia de uma forma não paradoxal. Vamos apanhar aqui esses exemplos que eu citei de Paulo, descrevendo a vida cristã. Ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, em determinadas ocasiões, sofrimento e alegria em Deus são coisas que andam de mãos dadas. Nada tendo, mas tudo possuindo. Mesmo não sendo proprietário de nenhum bem, mesmo sendo desprovido de qualquer saldo na conta bancária, em certo sentido, tudo nos pertence. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo.
e a terra toda é de Jesus Cristo. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, quando ele está mais consciente da sua fraqueza natural, ele é fortalecido pelo Senhor. Então, um paradoxo, ele não passa de uma questão de como nós usamos as palavras. Paradoxo não implica em contradição. Ele, usando a reflexão, ele chega-se a uma compreensão. O que não acontece em momento algum, em hipótese alguma, com o antinômio. O antinômio, ele não é compreensível. Ele é inevitável. Ele é insolúvel. Ao contrário do paradoxo, nós não inventamos o antinômio. A gente não tem como explicar. O antinômio não é um jogo de palavras. As verdades objetivas e conflitantes, elas existem no antinômio. O que a gente faz com o antinômio? Aprende a conviver com ele. A gente aceita a existência dele, mesmo não sabendo explicar. Nós atribuímos a possível contradição de um antinômio, a possível contradição, porque não tem como falei, escolher um e eliminar o outro. Nós atribuímos a possível contradição à nossa mente finita, limitada, a nossa deficiência de compreensão. O que isso tudo tem a ver com o que a gente vai falar hoje? A aparente contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um antinômio. Biblicamente falando, é o que Deus faz como rei e o que ele faz como juiz. Como rei, Deus ordena, Deus controla todas as coisas, inclusive as ações humanas, segundo o seu propósito. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que seja da vontade de Deus. Nenhum pardal é tombado da árvore sem que seja da vontade de Deus. Ele controla tudo. Como rei, ele governa e controla tudo. Mas como juiz, ele considera todo ser humano responsável pelas suas escolhas. Ele considera que o ser humano precisa responder pelos seus atos. Então, quando nós estudamos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a gente precisa estabelecer a diferença entre paradoxo e antinômio. Se você começar a estudar a soberania de Deus e não entender o que é um antinômio, esquece. Você vai se confundir, você não vai entender nada. E o pouco que é possível entrar na nossa mente, nem o pouco vai entrar. Então, ao estudar esse tema, você tem que ter em mente que existem antinômios na Bíblia. Segunda diferença que precisa estar presente na nossa mente ao tratar desse assunto, soberania de Deus e responsabilidade humana, é a diferença que existe entre livre-arbítrio e livre-agência. Muita gente não sabe essa diferença. Biblicamente, teologicamente, acha que é uma coisa só. Não é. O que se entende por livre-arbítrio? A gente poderia aqui dar muitas definições. Uma definição clássica de livre-arbítrio
é a seguinte: a capacidade de decidir o próprio destino. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser jogador de futebol. Eu escolho o meu destino. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Então, o que seria livre-arbítrio? Capacidade de decidir o próprio destino, fazer o que bem se entende. Irmãos, quem é capaz de fazer isso? Quem escolhe tudo na sua vida? Você escolheu onde você ia nascer? Você escolheu a família que você ia nascer? Você escolheu a cor da sua pele, dos seus olhos, a condição social? Você escolheu o seu nome? Se pudesse nascer no Brasil, você escolheria nascer no Brasil? Para que realmente exista livre-arbítrio, as pessoas elas precisam nascer diante das mesmas condições. E você já vai entender o porquê que eu falo isso. Mas o fato é que as pessoas elas nascem em situações diferentes, e isso, por elas virem ao mundo em situações muito diferentes, isso define o que elas são, o que elas virão a ser. Define muito o que elas serão. Uma criança que nasceu hoje num lar cristão, na América, aqui na América do Sul, onde tem liberdade religiosa, e a outra que nasceu hoje num lar muçulmano no Oriente Médio, elas vão ter oportunidades iguais? Elas vão olhar para a vida de forma igual? Uma criança que nasce no HGG e uma criança que nasce em um dos lugares mais ricos do mundo, na Califórnia, vai ter a mesma oportunidade? As pessoas, elas não possuem as mesmas condições de escolher. Será que se você nascesse numa outra família, num outro momento da história, na Idade Média, num contexto feudal, será que você pensaria o que você pensa? Você seria o que você é? Então, teologicamente falando, livre-arbítrio é a capacidade de escolher algo contrário à própria natureza. Isso é livre-arbítrio. Por exemplo, nós afirmamos que Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio em relação a Deus. Por quê? Porque eles não foram criados com defeito de fábrica. Adão e Eva, diz a Bíblia, que eles foram criados, Deus os criou com uma natureza boa. Deus os criou de forma perfeita. Não havia dolo, não havia maldade no coração deles, no caráter deles. Então, eles tiveram condições de escolher algo contrário à natureza deles, ou seja, o mal. Isso é livre-arbítrio. Poder escolher contra a sua natureza. Quando Adão e Eva escolhem o mal, diz a Bíblia que eles e os seus descendentes perderam a capacidade de escolher o bem.
A natureza humana, ela foi corrompida, foi manchada pelo pecado. E agora, como pecadores, após a queda, a única coisa que seres humanos conseguem escolher é pecar. Por isso que o homem não possui mais livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não possui a capacidade de escolher algo contrário à sua natureza, ou seja, o bem. Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O ser humano, ele não tem livre-arbítrio, ele tem livre-agência. A teologia reformada entende que o homem, ele não é um robô. O homem, ele não é uma marionete nas mãos de Deus. O homem, ele é capaz de escolher entre um pecado maior e um pecado menor. O que o homem não é capaz é de escolher não pecar. Não pecar não é uma possibilidade para o ser humano. Minha filha tem 4 meses, já faz birra. Hoje minha esposa estava falando, olha, está percebendo como que agora ela está ficando zangada? Porque ela está querendo pegar as coisas e quando não consegue pegar ela fica zangada. Quem ensinou isso para ela? Daqui a uns 3 meses, as garras vão começar a crescer um pouquinho mais. Pecadora miserável. Já vem no DNA, nós nascemos pecadores. Então, nós, seres humanos, o chamado pecado original que passa de pai para filho, nós, seres humanos, depois de Adão e Eva, nós não temos a capacidade de escolher não pecar. Esse poder o homem natural não possui. Foi o que Jeremias disse lá: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados a fazer o mal? Capacidade de agir livremente não é a mesma coisa que livre-arbítrio. Livre-arbítrio, repito, é a capacidade de escolher algo contrário à sua natureza. O homem, sendo mau, ele não é capaz de escolher aquilo que é bom. Espiritualmente falando. Eu não vou entrar nesse assunto porque nós já tratamos disso tempos atrás, quando nós pregamos aqui sobre a chamada eficaz. Nós só respondemos ao chamado do Evangelho porque houve mudança em nosso interior operada por Deus. 1 João 5, todo que é nascido de Deus crê que Jesus Cristo é o Senhor. Para crer, primeiro precisa ser nascido de Deus. Agora, livre agência, quando se fala de livre agência, aí sim, aí existe a liberdade de ação dentro dessa natureza, de acordo com a própria natureza. Então, a capacidade de agir dentro dos limites da própria natureza é chamado de livre agência. Então, para a gente começar a estudar esse tema, que a gente vai fazer agora, estou só introduzindo a mensagem. Soberania de Deus e responsabilidade humana, é fundamental fazermos essas duas diferenciações. A diferença entre um antinômio e um paradoxo, a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Se isso não estiver muito bem esclarecido na sua mente,
o pouco que dá para entender, nem isso a gente vai conseguir entender. Teologicamente falando, o nome que se dá à tentativa de harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, teologicamente falando, o nome disso é concorrência, concurso. Quando diz concurso, qual é a ideia? Dois cursos que se unem e conduzem os propósitos divinos. Esses dois cursos são a vontade divina e a liberdade humana. Segundo as Escrituras, esses dois cursos se unem para formar um só caminho. E o que nós não podemos esquecer de forma alguma é o fato de que não existe mera cooperação. Quando a gente fala assim de soberania de Deus e responsabilidade humana, tem gente que pensa assim, é 50% parte, 50% Deus e 50% a parte humana. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Deus é completamente soberano e o homem é completamente responsável. Como que isso é possível? Ninguém sabe. A Bíblia nos mostra a relação da soberania de Deus e da responsabilidade humana em pelo menos 4 proposições. Olha aí, primeira delas, atos bons dos homens bons. Homens bons aqui são os convertidos. Eu te pergunto, quando um convertido, uma nova criatura, faz algo bom, de onde que vem esta ação? Abra aí sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, versos 12 e 13, dizem assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha só, de quem que Paulo está cobrando a responsabilidade de desenvolver a salvação? Nossa, eu e você, do homem, das pessoas que estão lendo a carta que ele escreveu. Ele diz assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se Paulo parasse aqui, nós iríamos entender que tudo depende do homem. Mas aí aparece o verso 13 e Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós o querer como o realizar. Qual é a moral da história aqui? Se esforce, trabalhe, busque os meios de graça, desenvolva a salvação com temor e tremor, mas não se esqueça, quem te dá essa capacidade é Deus. Quem possibilita a salvação é Deus. É Deus que produz em você o querer, o realizar. Eu quero, é uma ação sua. Mas quem botou isso em mim? Deus. As duas coisas são verdades. Eu quero e é Deus que faz. Como que você une isso? Não sei, mas está aqui. A luz é onda ou é partícula? Uma vez Jesus disse assim: sede santos,
como eu sou santo. Sede santos, responsabilidade humana. Você busca a santidade. Como eu sou santo, significa o quê? Que existe uma fonte para a santidade exigida. E essa fonte da santidade não está no homem, está em Deus. Qual é o nome disso? Concorrência. Deus age, o homem age, e no final o resultado é uma boa obra. Um ato bom de um homem bom. Paulo fala sobre isso quando ele cita a sua própria experiência. Abra aí, por favor, 1 Coríntios 15. No verso 10 ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que ele está dizendo aqui para os crentes de Corinto? Ele está dizendo assim: olha, eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos. E aqui não é uma falsa modéstia. Paulo está dizendo: nenhum deles foi tão longe quanto eu fui. Nenhum deles percorreu tantas regiões da Ásia Menor e da Europa como eu. Sou o que sou. Aí ele diz assim: mas eu não fiz nada disso sozinho. Foi a graça de Deus comigo. Ele trabalha, ele se esforça, mas ele sabe que não é o seu esforço que garante o resultado. Ele crê que é o poder de Deus que está realizando tudo o tempo todo. Eu já disse isso aqui. Uma vez alguém chegou para Lutero, no final da vida de Lutero. Irmãos, Lutero é um personagem que ele é admirado, estudado, não só no meio evangélico. Aliás, no meio evangélico eu acho que ninguém estuda Lutero. Eu acho que, enfim, lá fora, nas academias, nas escolas, nas universidades, se estuda muito mais Lutero que nas igrejas. Sabe-se muito mais dele do que nas igrejas. Uma vez disseram: Lutero, como que você conseguiu fazer isso tudo? Porque Lutero mexeu com a Europa. A história, ela teve guinadas extraordinárias depois da Reforma Protestante. Não estou falando da história bíblica, da história da igreja, não. Estou falando da história secular. E uma vez alguém chegou para Lutero e falou: como você conseguiu fazer tudo o que você fez? E ele disse assim: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. O que Lutero está dizendo? O mesmo que Paulo. Trabalhei muito. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Atos bons de homens bons. Eles são responsáveis e Deus é soberano. Segunda proposição bíblica da relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana: atos bons de pessoas ímpias. Qual é a fonte dos atos bons dos incrédulos? Deus. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, se o incrédulo faz alguma coisa boa, ele o faz capacitado pelo Espírito de Deus.
Não deu para colocar aqui no esboço, porque tem muita citação que eu estou fazendo aqui, não caberia aqui na folha. Mas tenta se esforçar para prestar atenção no que o maior expositor bíblico do século XX, Martyn Lloyd-Jones, disse. Olha o que ele disse sobre os atos bons de pessoas ímpias. Mesmo aqueles que não são salvos estão sob a influência do Espírito Santo. Já é uma bomba, né? Essa influência não é de caráter salvífico, nem possui uma influência redentiva, e sim é uma parte do propósito divino. Como vocês explicam pessoas como Shakespeare ou Miguel Ângelo? Ele diz: a resposta das Escrituras é que todas essas pessoas, como Shakespeare e Miguel Ângelo, tinham os seus dons e eram capazes de exercê-los como resultado da operação da graça comum, essa influência geral do Espírito Santo. Há os que se inclinam a gloriar-se em Shakespeare, como se ele mesmo fosse o autor de suas faculdades, mas não era. Ele possuía somente aquilo que havia recebido de Deus. Todos esses dons que homens e mulheres possuem vêm de Deus. E essa é a razão porque cristãos genuínos, ao voltarem os seus olhos não só para a criação, como também para a cultura, descobrem uma razão para glorificarem e louvarem a Deus. Atos bons de pessoas incrédulas. Quem é o responsável? Deus, junto com eles. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Biblicamente falando, temos vários exemplos. Talvez um dos melhores exemplos seja a vida de Ciro, rei da Pérsia. Foi Ciro quem decretou o retorno dos israelitas depois de 70 anos de cativeiro. Abra aí, por favor, Isaías 45. Isaías 45, vamos ler dois versos, o verso 1, depois o verso 4. Verso 1: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Verso 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. É como se Deus estivesse dizendo assim para Ciro: fui eu quem fiz com que Nabucodonosor trouxesse Israel para o cativeiro. Eu induzi Nabucodonosor a pegar minha nação e trazer para cá. Agora eu estou fazendo com que você leve Israel de volta para sua terra, porque eles já aprenderam a lição deles. Deus está fazendo uma obra boa através de um homem mau. Essa é a visão teológica. Claro que existe a visão histórica. Qual é a visão histórica? Por que Ciro foi lá e assinou o decreto para os judeus deixarem a Babilônia e voltarem para Jerusalém? É porque Ciro era bonzinho? Longe disso.
É porque Ciro, ele era um estrategista. Não é porque ele era temente a Deus. Ao contrário de Nabucodonosor, que queria ali os escravos e os cativos, todos eles perto dele ali na Babilônia, Ciro entendia que os escravos, Ciro é aquele que vai suceder o Nabucodonosor, Ciro vai entender que os escravos, seria melhor deixar os escravos, os cativos voltarem para sua terra, e de lá eles pagarem impostos. Vocês não vão ficar aqui mais não, vocês voltam e lá vocês continuem pagando impostos. Então Ciro permite que os israelitas voltem para Israel por questões econômicas e por questões políticas. Qualquer historiador vai dizer isso. Ciro liberou os israelitas por questões políticas, por questões econômicas, porque ele era um estrategista. Mas nós que sabemos que Deus que controla todas as coisas, estava agindo por trás de Ciro, garantindo que a sua vontade prevalecesse, inclinando a mente de Ciro a ser um estrategista e usar desse tipo de estratagema. Ele é responsável pelos atos dele? Claro. Mas quem está controlando todas as coisas? Deus. Os atos bons de pessoas ímpias. Terceira posição bíblica da relação entre a soberania de Deus e da responsabilidade humana são os atos maus de pessoas boas. Já vimos os atos bons dos homens bons, os atos bons de pessoas ímpias e agora os atos maus de pessoas boas. Quando um crente peca, o que Deus tem a ver com isso? Quando eu peco, eu estou querendo mal. Mas quando Deus age no meu pecado, Ele está fazendo algo bom. O episódio bíblico mais claro sobre essa questão aconteceu na vida de José, o filho predileto de Jacó. Sofre durante anos e no final da sua vida ele vira-se para os irmãos dele e diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus apanhou o mal que vocês fizeram e o transformou em bem. Esse texto é famoso, mas talvez você não lembre do que José disse além disso. Então abra aí, Gênesis 45. Versos 6 e 7 dizem assim, olha o que José diz para os irmãos: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Eu te pergunto, quem foi que vendeu José como escravo? Quem molhou a roupa de José de sangue e entregou para o pai? Os irmãos de José, maldosamente, eles premeditaram a venda de José. E aí José entra em cena, fala: ô, peraí, me dá o microfone aqui, eu que vou falar agora. Ó, não é nada disso. Não é nada disso, vocês não estão entendendo. Não está entendendo. O Criador está controlando, Ele está dirigindo tudo. Foi Deus
Foi Deus que me enviou para cá. Não foram vocês. E Ele apanhou o mal que vocês fizeram. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês são responsáveis. Vocês não deveriam fazer o que vocês fizeram. Vocês foram ímpios, agiram impiedosamente, vocês foram malignos. Mas Deus transformou em bem. Deus agiu no pecado de vocês. A responsabilidade daquele ato maligno é de vocês, mas Deus agiu nesse ato maligno. E Deus usa os atos maus dos homens para cumprir os seus planos. Deus não é o autor do mal, como vimos semana passada, mas Ele soberanamente utiliza-se até mesmo das coisas ruins para cumprir os seus propósitos. Gente, talvez você saiba disso por experiência. Talvez, ao olhar para o passado, você possa perceber algumas coisas que aconteceram de ruim na sua vida, coisas terríveis, que naquele momento você disse: não acredito, como que eu estou passando por isso? Anos depois, o quebra-cabeça começa a fechar, e você diz: agora eu estou entendendo. Por que lá atrás aconteceu isso e aquilo outro? Quem pensa assim, gente? Quem pensa assim é capaz de escrever um artigo como John Piper escreveu. Ele disse assim: no auge do seu câncer, John Piper disse assim: não desperdice o seu câncer. E ele disse: veja quantas coisas boas podem ser retiradas de um câncer. E ele tratou o câncer. Coisas ruins que podem ser transformadas em coisas boas. A quarta proposição bíblica da relação entre a soberania de Deus e da responsabilidade humana são os atos maus de pessoas ímpias. Irmãos, qual é a origem dos atos perversos dos ímpios? Eles mesmos. Eles são os únicos responsáveis por suas atitudes ímpias. E Deus, onde está? No mesmo lugar, no trono, controlando e dirigindo todas as coisas, inclusive os atos deles. Vamos ver alguns exemplos? Abram aí, por favor, Jeremias 25. Versos de 8 a 11, Jeremias 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Será que tem erro de tradução aí, ou na sua Bíblia está igual a minha, que diz assim, ó: meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos.
Como que alguém ímpio como Nabucodonosor, os babilônicos, os exércitos babilônicos, os caras não eram bonzinhos não. O que esses camaradas faziam não é gente boa não. Pensa em Hitler, do nível para cima. E aí, o líder deles, Deus diz assim: meu servo. Não sei o que estou dizendo não, gente, está no texto bíblico. É impressionante. Ele faz a vontade de Deus, Deus o usa para os seus propósitos, e depois que Deus usa Nabucodonosor e a Babilônia para o seu propósito, sabe o que Deus faz? Olha aí, versos 12 e 14. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Verso 14, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Como que pode isso? Como que isso é possível? O texto diz que Deus usa um homem ímpio como seu instrumento e depois vai punir esse homem ímpio pela impiedade que ele fez, impiedade essa que Deus mandou. Não estou entendendo. É claro. É onda ou é luz? As duas coisas são verdades. Mas não foi Deus que fez? Mas não foi Deus que ordenou? Como que Deus pode punir esse homem, visto que ele era apenas um instrumento? Porque ele é responsável. Porque ele fez o que o coração dele pediu, o que o coração dele desejou. Ele não foi forçado, ele não foi coagido, ele agiu como um agente livre. Livre agência. Nabucodonosor, ele levou cativo o povo de Deus para expandir o seu reino, para aumentar as suas riquezas. Ele quis, mas acima de tudo estava Deus, controlando todas as coisas. Pastor, como que entende isso? Eu que te pergunto. Como que entende isso? Me explica. Porque se você não crê na soberania de Deus e na responsabilidade humana como verdades que caminham lado a lado, a concorrência, você não explica isso aqui. Aí você vai rasgar a Bíblia. A única forma de entender isso aqui é entendendo e crendo que, ou pelo menos crendo, porque não dá para entender direito, que Deus controla todas as coisas. E ao mesmo tempo o homem é responsável. Mais um exemplo, muito parecido, só que com outros personagens. Abra aí, Isaías 10. Isaías 10, deixa o texto aberto depois que nós lermos os dois primeiros versos, 5 e 6. Versos 5 e 6 de Isaías 10. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Que povo era esse? Samaria. Era Samaria. Envio contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens.
para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Gente, isso aconteceu em 722 a.C. Sabe o que aconteceu nesse ano? O Reino do Norte, ele foi varrido do mapa. Lembra lá? As tribos que foram divididas, Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte, no ano 722, ele foi varrido do mapa. Aí vê se não parece contraditório. Olha como que começa o verso 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira. O que Deus está dizendo? O que é o cetro? O que demonstra poder. O que Deus está dizendo? Eu a utilizo para bater no meu povo, mas ai dela. Ela vai ser usada por mim para eu castigar o meu povo, mas ela está perdida. Por que ela está perdida? Porque ela fez o que ela desejou fazer. Olha o que diz o verso 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Está vendo aqui? Aqui está a prova de que a Assíria não foi coagida a fazer o que fez. Por que fez? Porque quis. Porque a sua própria vontade determinou. O que ela certamente não sabia é que existe um Deus maior, que controla todos os eventos para os seus propósitos. No caso aqui, era disciplinar o Reino do Norte. Olha o que diz o verso 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Gente, que coisa impressionante. Deus levanta a Assíria para punir Israel, e ela vai ser punida porque puniu Israel. Os responsáveis por esses atos maus foram os homens que agiram impiedosamente. No entanto, Deus, ele controla, ele conduz tudo o que acontece para cumprir os seus propósitos. A intenção dos assírios era perversa. A intenção de Deus era justa, santa. O terceiro e último exemplo. Judas Iscariotes. Lucas 22. Abra aí, por favor. Lucas 22. O contexto aqui, Jesus ele está reunido com os seus discípulos na última ceia, e chega um momento em que o clima fica tenso, porque Jesus começa a falar de traição, e os discípulos começam a ficar ali meio embaraçados. E aí dizem os versos 21 e 22: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Gente, olha o que diz esse texto. O texto diz, o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado.
O que significa? Muito tempo antes desse episódio acontecer, o Antigo Testamento, ele já dava testemunho. Séculos antes, os profetas disseram que as vestes de Jesus seriam sorteadas. Os profetas disseram que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Os profetas disseram que ele seria traído, crucificado, sepultado, colocado numa sepultura com pessoas de posse. Já estava tudo determinado e iria acontecer. Por quê? Porque Deus decretou. Vai acontecer porque é decreto de Deus. Aí aparece Judas como um agente livre, fazendo aquilo que deseja o seu coração. Por isso que Jesus diz assim: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Se ele amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse no rio, seria melhor para ele. Você não acha que Judas... Isso aqui é um argumento de um historiador chamado Goethe. Ele fala das razões de Judas em fazer o que fez. Você não acha que Judas, lá no dia do juízo, Judas poderia argumentar com Deus e dizer assim: ó, eu não posso ser condenado. Não posso ser condenado. Eu tenho que ter um lugar aí no céu. Tem que ter um lugar no céu para mim. Porque depois de Cristo, eu fui a pessoa que mais contribuiu para a salvação da humanidade. Porque se não tivesse traidor, não teria cruz. Por que isso é ridículo? Por que isso é ridículo? Porque Deus decretou. Mas o homem é responsável. Ele fez o que fez porque quis fazer. Tudo que Judas realizou, a Bíblia diz que ele fez porque ele era avarento. Ele era ladrão. Provavelmente quando ele percebeu que Jesus não era quem ele pensava ser, porque os discípulos tinham uma deficiência de entender quem era o Messias e qual era o ministério do Messias, e os discípulos acharam que Jesus ia ser o rei. Aí quando Judas percebe que Jesus não vai ser o rei, e ele pensa assim: perdi 3 anos da minha vida, pelo menos vou ganhar um dinheiro traindo ele. Ele fez porque quis. Ele agiu como um ser livre, fez o que bem entendeu, e agiu de acordo com a sua vontade. Mas ao mesmo tempo, olha o que diz o texto: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Deus o destinou para isso. Deus o transformou no filho da perdição. Atos 2, o último texto. Abra aí, por favor. Nesse texto, Pedro ele vai expandir essa ideia da questão que a gente acabou de mencionar aqui de Judas, mas ele vai aplicar essa ideia à multidão que gritou lá: crucifica-o. Versos 22 e 23, Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, olha só, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Se Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, então Deus é o autor da morte de Cristo. A Bíblia não diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo?
Como que Pedro pode dizer que os homens são os autores da morte de Jesus? São os responsáveis pela morte de Jesus? A onisciência, a onipotência do Pai estavam ali em ação na morte de Cristo. Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí vira Pedro e diz: vós o matastes. Não, foi a presciência, foi a onipotência, a onisciência de Deus. Deus é soberano, você é responsável, vós o matastes. A vontade soberana de Deus atua na vontade relativa do homem, conduzindo tudo para o cumprimento dos propósitos de Deus. O que a gente tem aqui? Aquilo que eu já falei muito aqui sobre sinergia, onde Deus é totalmente soberano e o homem é completamente responsável. Deus é a fonte última de todas as coisas, mas o homem age de forma livre em decorrência daquilo que o próprio Deus determinou e da responsabilidade que ele possui. Irmãos, em todos esses casos, os homens ímpios agiram de acordo com a sua vontade e por isso são culpados. No entanto, ao agir dessa forma, eles estavam fazendo tudo o que a vontade decretiva de Deus determinou. No mesmo ato, eles atenderam à vontade decretiva de Deus e quebraram a vontade preceptiva de Deus. Caso não se arrependam, serão condenados, porque feriram a vontade preceptiva de Deus. Entende como que aquela mensagem que eu preguei lá no passado, muito tempo atrás, da vontade decretiva e da vontade preceptiva, precisa estar muito fresco na nossa mente para a gente entender um Deus soberano? Gente, isso não é fácil de entender. Aliás, a gente entende pouco. No entanto, é o que a gente encontra na Bíblia. Racionalmente, impossível. Mas, biblicamente, a gente pode afirmar que Deus está agindo nos atos bons dos homens bons, nos atos bons dos homens maus, nos atos maus dos homens bons e nos atos maus dos homens maus. E Ele faz isso o tempo inteiro para a sua glória. Soberania de Deus e responsabilidade humana, elas devem ser mantidas lado a lado, ao invés de serem lançadas uma contra a outra. O homem é um agente moral responsável, ainda que seja ao mesmo tempo controlado pela divindade. O homem é divinamente controlado, embora seja também um agente moral e responsável. Eu entendo, porque eu sou humano como você. Nós, seres humanos, não gostamos de ter antinômios rodando pelas nossas cabeças. Não é agradável alguém chegar para a gente e dizer assim: isso está além da sua compreensão. Isso não é agradável. Porque nós preferimos embrulhar tudo em pacotes intelectuais muito bem amarrados. Nós somos tentados a nos livrar dos antinômios, suprindo uma verdade em detrimento da outra. E aí a gente corre o risco de descartar ou de mutilar uma verdade pelo modo como a gente enfatiza a outra. Apesar dessa tentação, a gente deve manter as duas verdades caminhando juntas. As Escrituras
elas dirigem-se a cada um de nós individualmente, e cada um é responsável por sua atenção ou por sua falta de atenção. Você é responsável pela sua fé ou pela sua incredulidade. Você é responsável por sua obediência ou por sua desobediência. Cada homem vai responder ao Senhor pela própria vida. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus é soberano. O sogro do Augustus Nicodemos, um holandês, Frans Leonard, ele disse, acho que é assim que fala o nome dele, ele disse que soberania de Deus e responsabilidade humana são como os trilhos do trem. Caminham lado a lado. Nunca se cruzam. Eles só se encontram lá no infinito. Olha para uma linha de trem, para uma ferrovia. O trilho está aqui, você vai vendo. Caminhando lado a lado. Quando que eles se juntam no seu campo de visão? Lá no horizonte. Quando que nós vamos entender isso? Lá no céu. Se é que vamos entender. Uma vez perguntaram para Spurgeon como que ele podia, como que ele conseguiria conciliar essas duas verdades, uma com a outra. E Spurgeon, como sempre, de forma brilhante, ele disse: eu nem tento. Eu não ousaria tentar. Até porque eu não tenho como reconciliar amigos. Eles não estão brigados. Eles caminham juntos. As duas coisas são verdades. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Na Bíblia não existe inimizade entre um Deus soberano e o homem responsável. Não são vizinhos briguentos. Eles não estão num estado de guerra interminável uma com a outra. A verdade é que são amigos, trabalham juntos. E quem consegue aceitar essas verdades é capaz de viver muito melhor. Então, meu irmão, faça tudo na vida como se dependesse de você. E depois coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, é contigo. Irmãos, eu sou responsável. Encerro com esse exemplo. Eu sou responsável de dizer aos meus filhos assim: olha, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você não entender que você é um pecador miserável, carente da graça de Deus, se você não entender as mensagens, as verdades das Escrituras, você vai morrer. E você nunca mais vai ver o papai. Porque eu vou para o céu.
É minha responsabilidade fazer isso. Agora, se ele vai acatar isso, não é mais comigo, é com Deus. Por isso que a gente precisa orar pelos nossos filhos. Porque por mais que a gente faça, e a gente vai continuar fazendo até o último dia de vida, até o último suspiro a gente faz, mas não depende da gente. Nós somos responsáveis, mas Deus é soberano. Que Deus nos dê graça, porque ao longo da nossa caminhada cristã, a gente se depara com essa questão muitas vezes, o tempo todo. Faça a sua parte. E fazer a sua parte é crer que Deus é soberano. Amém.